E aí equilibrar também, né, que é uma pauta ali do trabalho em geral e do trabalho como freelancer, que não dá pra deixar de lado a sua saúde, a sua vida pessoal. Veio muito disso, né, o podcast, de, cara, eu quero conversar com mais gente, eu tô mal sozinho aqui. Quero conversar com mais gente que faça isso também pra ter esse acolhimento e tal. Então, isso também é parte da vida social ali, de conversar com as pessoas, de sair na rua. Sim. Enfim, não ficar dentro do possível. E tem que ser possível, né? Tipo, temos que nos esforçar para isso e as empresas também têm que dar condições para isso, as negociações, de ter uma vida pessoal. A gente não é... Eu sou type designer, mas não sou só type designer. Sim. Eu sou eu. É uma pessoa, e né? eu quero ver as pessoas e cozinhar e fazer outras coisas que definitivamente não vão ser profissões, não vão ser fontes de renda, mas que são atividades que eu preciso e gosto. Né? Exatamente. Te completam, te buscam, você tem essa busca, né? E dão gás pra também, no tempo de trabalho, querer trabalhar, né? Tá mais produtivo até, né? Sim, tá concentrado naquilo, né? Porque senão... isso é uma coisa muito comum até nos mercados de comunicação, assim, as horas extras que não são pagas e vira a noite trabalhando, não sei o quê. E é muito comum as pessoas se desgastarem. Sim, porque pra surpresa de ninguém. Né? As pessoas trabalham demais e aí elas têm burnout, tem problemas com alimentação, porque tá sempre comendo tranqueira porque tem que ser rápido. Tem síndrome de ansiedade. Tem problema com sono. Aí depois tem que... Toma um monte de café pra ficar acordado e na hora de dormir não consegue dormir, aí tem que tomar um remédio pra dormir. São consequências do trabalho ali também. Exatamente, tem que mostrar esse outro lado, né? Porque a gente não pode ser 100% trabalho, né? Não, a gente nem tem consegue. que ter o lado nosso até para gerar criatividade no trabalho, produtividade, o né? ócio criativo. Sim. Eu acho muito interessante até esse contexto. Eu acho que em vários aspectos esse conceito do Domênico foi meio exacerbado e levado para uma coisa até como se fosse... E o ócio é tipo ficar... E aí, de repente, criatividade. E não é isso, né? Ele não tá falando sobre isso. Não. Exatamente. Tá falando sobre fazer outras coisas. Ter um prazer e ali você tem novas ideias. Exatamente. Né? E até tem um episódio recente do podcast que eu gravei que nem era uma entrevista com uma pessoa falando sobre o histórico dela, assim. Mas foi esse o tópico de o que é criatividade no trabalho. O que são áreas criativas, né? Porque eu... tive muito esse questionamento recentemente, aí eu conversei com uma pessoa que eu tinha entrevistado já e a gente falou, vamos falar sobre isso, que ela dá consultoria para freelancers, para essa organização. Tem uma empresa que chama Ubuntu, super legal. E aí a gente, cara, tendemos a olhar para as profissões criativas, as que são de comunicação, as que são visuais e tal, mas toda profissão tem que ter criatividade. Sem dúvida. As pessoas têm que criar soluções. Claro. Sem dúvida. Por mais pragmático que seja, as pessoas têm que criar soluções. Exatamente isso. E aí existe uma certa romantização do que são as profissões criativas, mas é trabalho. E às vezes está sendo mal pago. E aí tem hora extra, não sei o que, como qualquer outro trabalho. Então... toda profissão é criativa. E essa criatividade depende da gente não só ser profissional. Exatamente. Com certeza. Porque da nossa área externa ao trabalho, quando você está no tal do ócio, né, é que a gente pode linkar um monte de coisa, né? Sabe que eu estava vendo uma entrevista esses dias de um psicólogo falando também que você não pode usar o celular 1 ou 2 horas antes de dormir, porque isso te reduz em 50%. A capacidade... Sim, acelera e aí reduz 50% a sua capacidade de aprendizado durante o sono. O que, obviamente, vai te gerar o quê? Problema no dia seguinte, né? Cadê? Aquilo que você devia ter assimilado dormir naquele dia, você não assimilou. Aí chega no dia seguinte, você não tá melhor. Porque no dia seguinte você também faz isso. E no dia seguinte você também faz isso. E aí você não vai estar melhor, não vai estar mais produtivo e não vai estar mais criativo, né? Sim. Não vai. Sim. Então a gente acha que a gente também indo para um ócio lá de ficar lá nas redes sociais, vai ajudar, toma cuidado, né? Também, o que você tá fazendo, né? E aí é muito difícil também essa relação, a gente tá falando do pessoal e profissional, nas redes sociais isso também é bem complexo, né? Eu não tenho um perfil pessoal do Instagram,
Eu tenho só meu perfil profissional. Sim. E aí, assim, minha timeline tem um monte de referência profissional, mas tem todos os meus amigos e amigas. E aí, em que persona eu estou Ali, ocupando agora, sabe? Sim. É difícil também, porque mistura muito. E muita gente trabalha com internet, né? Diretamente ou indiretamente. Então chega uma hora que, tá, e aí às vezes qual que é a solução? É ter 2 celulares? Um que eu vou falar com as pessoas do trabalho Nossa Senhora. e outro que eu vou falar com meus amigos, porque senão também, se Mistura você não tudo. desliga o do trabalho, Não para de domingo você tá trabalhar. recebendo Sim. mensagem de tem que entregar não sei o que terça-feira. Desligar é muito difícil. Com certeza. E Você aí- tem também o lado pessoal. Então, e tem que ter, né? Lógico. Você consegue ter um perfil completamente profissional e que você não existe. vai seguir uma pessoa da família que mora longe. E que tem um sobrinho, sabe assim? A gente é mais do que isso. É.